Olá, tudo bem? Como você está? Beleza? Voltamos de novo aqui na nossa Nuntiuscast, a Praça do Coreto, onde a gente se encontra para compartilhar coisas extraordinárias e coisas abençoadas. Não se esqueça, nós estamos aqui para poder levar você para aquele cantinho da conversa. Você que está aí em qualquer lugar, assistindo no seu tablet, no seu celular, no seu computador, na sua Smart TV, seja onde for, sai da sua rua. Vem para a gente para a Avenida Êxito. A Avenida Êxito, você já sabe, é o caminho de as pessoas que tiveram sucesso de verdade. Não o sucesso efêmero, o sucesso desse mundo que só fala de dinheiro e coisas passageiras, mas êxito. Pessoas que enfrentaram dificuldades, enfrentaram desafios, coisas difíceis e superaram. E nessa Avenida Êxito, no finalzinho lá, tem aquela rua que você lembra? A ruazinha sai naquela praça e a praça é Nútios Castes. E nessa praça nós vamos ter aqui o nosso coreto, hoje sentado com a gente, alguém muito especial, para poder compartilhar com você histórias extraordinárias. Mas antes, não se esqueça, se inscreve no canal, deixa o seu like e aciona o sininho, porque eu preciso que você esteja conosco para mostrar a relevância desse trabalho para as plataformas digitais e eles entregarem para mais pessoas. Nós estamos muito felizes, estamos alcançando muita gente, já passamos de mais de 500 mil de pessoas que assistiram a gente até agora, estamos no 12º episódio, e eu tenho certeza que o Senhor vai continuar nos abençoando a levar até você pessoas extraordinárias. Então, continua vindo, sai da sua rua, se concentra aqui com a gente, maratona aqui nos nossos episódios, que eu tenho certeza que cada testemunho vai edificar a sua vida e vai transformar você. Hoje eu estou com uma pessoa especial aqui, ele é proprietário de uma rádio web chamada Diamond, é lá da cidade de Louveira, no interior de São Paulo. Um homem de Deus, que tem marcas, que tem cicatrizes, que tem muitas coisas para mostrar e para contar para você. Eu, se fosse você, não tirava o olhinho da tela, porque, de verdade, essa vale a pena. É um testemunho, são histórias reais, de vidas reais de pessoas que alcançaram o êxito. Vamos juntos para a Praça Nuntiuscast. De hoje, eu, você, nessa pracinha, com meu convidado, Diego, dono da Diamond Web. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pelo convite, por estarmos reunidos aqui neste episódio, o 12º episódio, né? Um carinho muito grande, aonde o Senhor preparou para que nós nos conhecemos e já criamos esta amizade com um espaço curto de tempo. E eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas a realizar. E hoje eu quero trazer aqui algo do que eu vivi, do que eu passei e superei, porque Deus é um Deus de promessa. Amém. Deus é um Deus que promete e cumpre. Diego, muito bom estar com você aqui. Mais uma vez eu falo isso olhando nos seus olhos. Eu lhe conheci através do pastor Américo, né? Ali no Conselho de Pastores de Louveira. E tem sido uma alegria. Nós tivemos juntos alguns episódios. Você esteve aqui com a gente também na mentoria, né? No primeiro pré-cap, onde o Marco esteve pregando. E foi um tempo maravilhoso. Eu vi que você fez algumas entrevistas com o pessoal ali e tal. É muito bom ter você aqui. Eu sei que nós já marcamos, acho que é a 3ª ou 4ª vez, e quase não dá certo de novo, né? Porque o trânsito não deixava. Mas hoje Deus mandou o seu primogênito botar você no porta-mala do carro, falou, o senhor vai de qualquer jeito. Não teve jeito. E aí você chegou. Chegamos. Diego, vamos lá. Eu quero saber quem é o Diego, onde nasceu, como foi criado, quem são seus pais. Fala um pouco da sua história pra gente, que não sei se você já viu algum episódio nosso, a nossa ideia é principalmente levar as pessoas a entender esse êxito. Ou seja, o êxito não é aquele sucesso efêmero, passageiro, mas o sucesso de pessoas que construíram sua história. E nada mais do que a gente, mais poderoso do que a gente analisar, observar e descobrir a história das pessoas. Então, quem é o Diego? Maravilha. Primeiramente, né, mandar um grande abraço a todo o público, né, que tem acompanhado e que vai compartilhar e continuar acompanhando, né, este programa, Nuntiuscast. Eu sou o Diego Henrique dos Santos, tenho 43 anos, sou natural da cidade de Pacaembu. Pacaembu é uma cidadezinha do interior de São Paulo. Sou filho da Serlei. Lá só nasce corintiano, né? Não. Pacaembu? Não. O meu filho está aqui, ele sabe que não. Ele também não é corintiano. Mas vamos lá. Ô, Jesus, liberta essa vida. Filho do Adelson dos Santos, né? Ali meus pais... meu pai é natural de Pacaembu também, minha mãe de Flórida Paulista, uma cidade vizinha. Porém, a minha vida, ela, né, resumindo, não foi só criado no interior de São Paulo.
né? Nós temos uma família onde também há muitos familiares espalhados em São Paulo. Já residi em alguns lugares como Guarulhos, já residi em Budas Artes, né? Já residi em alguns lugares, Mogi das Cruzes, aqui em São Paulo, aonde ali é a minha infância. E trago também essas marcas de infância, porque meus pais, muito cedo, teve um término de relacionamento, e eu, logo na minha infância, tive que conviver com esta situação, né? Vivendo na casa de alguns familiares, né? Alguns parentes, a qual deram esse suporte na minha infância. Porém, mesmo assim, a gente sempre tem uma esperança, porque algo melhor está por acontecer. Passando esse período de infância, né? Uma adolescência um pouco turbulenta na grande São Paulo e Você capital. não foi criado na igreja, então? Não fui criado na igreja, não venho de um berço evangélico. Passamos por muitas dificuldades, tanto na familiar, uma família disfuncional, onde já nasce ali de uma separação. Eu ainda muito pequeno, eu tenho 2 irmãs, né, a Daiane e a Daniele, porém elas ficaram junto com a mãe, né, e eu fiquei com alguns familiares. Familiares. Isso, alguns familiares. Então, passava de período, algum familiar me acolhia, me dava ali aquele suporte, e assim fomos crescendo, desenvolvendo. A adolescência é um pouco turbulenta, porque não tendo, né, essa estrutura familiar, né, quase nos perdemos. Poderia não estar aqui como ter virado alguma estatística, mas o tempo se passa e a gente tinha uma convicção que algo Deus estava por fazer. A minha família também, da parte do meu pai, foi para Jesus, né, onde do irmão mais velho do meu pai, o meu tio Adão, né, ele também nos anos 90 era muito conhecido, mas não tinha uma boa fama, né? Também foi criado fora do convívio cristão, passou por prisões, enfim, mas Deus alcançou ele. E foi aonde, através de dentro de uma prisão, ele aceitou Jesus e começou a trazer Jesus para a família. Minha avó, cresceu dentro de um lugar espírita, de macumba, agora uma serva de Deus. E assim meus tios vieram tudo para o caminho do evangelho, né? Levando a palavra de Deus. E minha avó, eu me recordo muito bem, ela sempre falava: meu filho, vamos para a igreja, vamos para o culto com a avó hoje. Eu, jovem ainda, naquela época, pensava em desfrutar de muitas coisas que eu achava que eram coisas valiosas, interessantes do mundo, e acabava deixando para depois, né? Não acabando ali atendendo esse chamado dela. E ela me cuidou muito bem, muito carinho, né? E sempre orando pela minha vida. Ponto-chave. Eu já não estando... Vamos devagar. Sim. Senão o povo vai ouvir a história inteira. Né, pessoal? Sim, e a gente não vai ter aquelas pausas. Sim. É importante entender essa questão antes da conversão do seu tio Adão, da prisão. Certo. Porque tem muitas famílias que estão assistindo a gente, Ótimo. muitas pessoas, que os filhos também vieram de uma família disfuncional. Gente que pode estar vendo a gente agora que não tem o encontro ainda com Jesus, Exato. que pode dizer: não tem salvação para mim, não tem esperança para mim, não tem jeito para mim, e tem jeito. Está aqui você para provar Sim. isso. E esse é um dos objetivos do Multiuscast, levar para as pessoas reais. Perfeito. Histórias verdadeiras, que podem mostrar aquela maquiagem de um programa. Sim. Todo mundo que se sente é lindo, muito bem arrumado, cabelinho no gel, né? Tudo foi bem. Não é assim. A vida não é essa. Dessa sua ida e vinda, Guarulhos, Embu, Taboão da Serra, Mogi das Cruzes, todos esses lugares, cada um com um familiar diferente, você aprende a comer diferente, a entrar diferente, sentar diferente. Sim. Então, você tinha tudo para ser, como você disse, uma estatística. Aí, no meio desse caos, no meio desse tumulto todo, Deus resolve salvar o seu tio preso. Olha para você ver como é importante você acompanhar uma história e observar os detalhes dela, igual a Bíblia. Eu sempre falo, a Bíblia tem coisas escondidas dentro das letras escritas. A história de um homem, que você vai ver quem é ele daqui a pouco. Mas você vai observando, vai anotando. Porque se uma pessoa não tem quem dê a salvação para ela, quem leva uma palavra, porque o menino negro, criado pelos familiares dos pais, jogado de um lado para o outro, que esperança vai ter? Aí um dos tios é preso, dentro da prisão Deus vai lá, encontra com esse tio, ele aceita Jesus e começa a modificar toda a família. Então vamos lá, seu tio se converte e começa a evangelizar primeiro, acredito que a mãe dele. Exato.
Meu tio, ele ficou alguns anos preso dentro do Carandiru. Uau. Na década de 90, ele era um dos bandidos mais procurados do Brasil, sendo noticiado em capa de jornal e televisão. Ele era líder, né, de uma grande facção na época. E quando aconteceu a situação dele ir para a prisão, aí a família que acolhe, porque na hora da dificuldade, muitos aqueles parceiros e aqueles amigos acabam deixando. E todo aquele castelo que ele acabou construindo de uma forma ilícita vai desmoronando. Nós podemos acompanhar isso. E na prisão, pessoas tomando posse, tomando carro, né? Teve também uma namorada que acabou levando tudo que ele tinha. Ou seja, dentro da prisão ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E dentro da prisão ele começou a anunciar, pregar a palavra. A minha avó se converteu, os meus tios se converteram, eu já tive a oportunidade ainda. Só para quem não sabe, só para ajudar. Sei. O Carandiru, ele funcionava com uma visita aos sábados e às vezes em dias comemorativos aos domingos. Quem ficava no pavilhão, eu fui pastor no pavilhão 3 do Carandiru por um ano. Quem ficava no pavilhão tinha lá dentro espaço para as suas religiões e tinha um espaço para culto evangélico. As pessoas se convertiam lá e iam para essa igreja. E no Carandiru é o seguinte, quem virava crente virava a Bíblia. Sim. Se não cumprisse, morria lá dentro. Porque a lei lá era a seguinte, o que você tem que ser de verdade. Então, seu tio se converte nas únicas visitas que tinha aos sábados. Que a sua avó conseguia ir visitá-lo, ele consegue, então, contagiá-la com o poder. Veja como Jesus usa uma terra infértil, um lugar infértil, um lugar inapropriado, um lugar impensado para fazer brotar semente de salvação. E lá de dentro, assim como de dentro da cadeia sai muita notícia ruim para fora de comando, também sai notícia boa de salvação. Exatamente. Ali a vida transformou a vida dele. Ele virou um missionário, foi para a África, fez... Quando ele sai de lá, ele começa a fazer missão no mundo inteiro. No mundo inteiro, mundo inteiro. Glória a Deus. Né? Ele teve o nome foi transformado. Esse Adão, seu tio, não é aquele que teve visão que foi no inferno, essas coisas não, né? Meu tio é o Porque Adão tem um que dos fez- Santos. Tem um também muito conhecido que tem o mesmo nome. Mas o meu tio, depois que ele inicia essa obra ministerial, ele foi para a África, foi para alguns lugares, outros países, e depois no Rio de Janeiro foi onde se estabeleceu, subindo os morros carioca, Orando e ministrando. orando, ministrando, e ali é onde se estabeleceu vários pontos de pregação, evangelismo, para também resgatar aqueles que estavam já isolados ou abandonados pela Nesse sociedade. período que seu tio se converte e ganha sua avó para Jesus, tem os irmãos do seu pai, que era ele, mais outros. E aí começa a Isso. converter a família inteira. Exatamente, exatamente. Os meus tios hoje, pastor Adalto, pastor Adilson, todos esses são irmãos Do Adão. do Adão. Se converteram, foram para o Rio de Janeiro, fizeram trabalhos aonde lá também Ganharam muitas almas. ganharam muitas almas. E aí, mais um ponto, dentro da família desse que vos fala. Meu tio, pastor Adão, depois de muito tempo orando, já casado com a minha tia Sandra, Deus fez uma promessa, porque a madre dela não poderia gerar. Isso para o homem. Isso para o laudo médico. Mas Deus prometeu que daria Um filho. um filho. E nasceu uma criança, uma menina. Eu tenho uma prima, nome Alane. Depois ela vai acompanhar todo o pessoal lá de Pacaembu. Hoje eles retornaram para Pacaembu, estão na região lá, estão fazendo o trabalho evangelístico lá. E a Alane, desde muito novinha, com poucos anos, se eu não me engano, com 1 ano, Deus já usava essa criança intercedendo, orando, e pessoas eram curadas. Presta atenção, gente, que nós estamos ouvindo aqui. Uau! Uma família destruída, um homem preso na família por crimes que cometeu, encontra Jesus Cristo, e esse encontro com Jesus Cristo salva os seus irmãos que se tornam pastores, e ele mesmo viu a experiência de um milagre. Um homem que a sociedade queria morto, porque quem é para de é para morrer. Um homem que a sociedade não dava um crédito, agora sai da penitenciária, ganha toda a sua família para Jesus, se torna pastor, seus irmãos se tornam pastores, e ele tem uma filha que com 1 ano de idade, sem falar, mal caminhava, já começa a orar para as pessoas serem curadas. Esse é o Deus que a política não conhece. Esse é o Deus que os homens não conhecem.
Esse é o Deus que transforma o improvável no provável. Exatamente. Lembrando, Alane, filha do pastor Adalto, né? E por muito tempo fizeram a obra ali no Rio de Janeiro e muitas maravilhas. Deus Glória a operou Deus. no ministério onde ele serviu, através das orações dela, ela cresceu e ficou muito conhecida, né? TV do mundo todo veio fazer matéria no Brasil com a Alane. Glória a O meu Deus. tio Adalto, até assim, de forma contraditória, porque tentaram levar em alguns programas imaginando que era uma farsa, eu imaginando que era uma montagem ou que ele estivesse manipulando a criança. Então, ele já esteve diante do Cabrini, já esteve diante de alguns programas da, Uau. da Sônia, e entre outros, e televisão do Japão, da Europa. National Geographic já veio fazer documentários com ela e muitos milagres foram comprovados. Pessoas Rapaz, foram que coisa curadas, extraordinária que você está falando. curadas, Aleluia. libertas. Muitas pessoas se deslocavam de diversos locais e estavam ali. Isso, tudo está registrado, tá na Está internet, registrado, tá aí, tem é o só canal acompanhar. Missionarinha Alane no YouTube. Hoje ela já não é uma missionarinha, porque é uma moça agora já de 19, 20 anos, se não me engano, mas vai ter muito material reportado, registrado, documentado, revista, Quero jornais. trazer ela aqui também. Exato. Vamos trazer ela aqui, fazer entrevista aí. Exatamente, exatamente. A gente faz a ponte, conversa com eles, vai ser uma alegria. Eles têm o coração muito aberto para o quê? Levar essa informação, levando o reino de Deus. E quando o nosso querido Diego, da Diamond Web, encontra Jesus? Quando, como e aonde? Perfeito. Um momento onde eu vivi, minha avó, né, sempre orientando para mim estar indo para os caminhos do Senhor. Naquela época, jovem ainda, não acabava dando algumas desculpas. Saí da cidadezinha pequena de Pacaembu, migrei para a cidade de Louveira. Um abraço à cidade de Louveira, a todos que vão acompanhar também este episódio. E ali em Louveira, mesmo tentando com as nossas forças, o nosso pensamento, as coisas não davam muito certo. E houve uma notícia, ainda quando eu trabalhava numa empresa, que a minha avó havia falecido. Então, um ponto de virada onde tudo transformou dentro de mim é lembrar daquela que semeava, daquela que insistia, daquela que orava, daquela que orientava. Aquilo para mim foi muito impactante. E eu me desloquei até o interior para o sepultamento da minha avó, fiquei muito abalado, mas todos que estavam ali em volta falavam, ela está com o Senhor, foi recolhida com o Senhor, porque ela servia, ela orava, ela buscava e deixou uma Bíblia de presente para mim. E aquilo ali foi um ponto, quando eu retornei para Louveira, eu falei, eu tenho que transformar, eu tenho que mudar minha vida. Eu tenho que buscar. Começa a recordar tudo aquilo que ela te ensinou, né? Tudo aquilo que ela me ensinou, os momentos que nós vivíamos, né? Então eu tive que tomar uma decisão, porque nada dava certo, então eu tinha que começar a buscar a este Deus, a esse Jesus, a qual minha avó servia com alegria e transformou a vida do meu tio, a vida dos meus familiares. Então foi então que numa das oportunidades, um colega de trabalho, isso é muito importante, bacana também. Um colega de trabalho, eu trabalhava numa empresa, né, muito grande, uma multinacional em Louveira, e os colegas de trabalho estavam conversando. A fama era do cara meio que turrão, encrenqueiro, né? E o pessoal estava conversando e eu cheguei perto desses colegas de trabalho e falei, o que vocês estão fazendo aí? De uma forma... O rapaz, não, nós estamos conversando aqui, Diego, que nós vamos para uma vigília. Eu falei, mas o que é isso, vigília? Eu não tinha esse entendimento. Né? Não tinha o que é isso, a vigília? Pensou que era uma balada. Exatamente. Eu não tinha esse entendimento. Falei, o que é isso, vigília? O que vocês estão falando? Não, porque lá acontece milagre, tem palavra de Deus, tem adoração. Eu falei, eu estou precisando disso aí para minha vida. Estou precisando disso para minha vida. Eu falei, eles nem imaginavam. Não veio o convite, foi eu que me convidei. Eu falei, eu quero estar nesse lugar porque eu preciso de um milagre. Aí eles falaram, tudo bem, nós vamos sair da empresa, isso era uma quinta-feira, na sexta-feira nós vamos sair da empresa e vamos para essa vigília. De Louveira, uma vigília que não sei se está acontecendo, mas acontecia no ginásio da Portuguesa. Aqui na época da Bala São Paulo, hein? Exato. Aí eles falaram, lá, não tem problema. No dia seguinte fui, levei uma camiseta porque eu não tinha roupa. Levei, falei, tá aqui, acabou, tirei o uniforme da empresa, nós vamos para lá, eu quero o meu milagre.
E o rapaz falou, ô Diego, não vai dar hoje, que aconteceu isso. E o outro disse, ô Diego, acabou tendo um imprevisto, porque quando nós saímos o horário aqui, nós temos que se deslocar até Jundiaí, pegar um ônibus para São Paulo. E o horário que a gente sai, trabalhávamos das 14 até as 22, o último ônibus que vai para São Paulo de Jundiaí já foi. Entendi, aí tinha que se arrumar um carro. Eu falei, peraí, eu arrumei tantos situações, eu arrumava aqui para outras coisas que não era interessante. Por que não vou dar um jeito agora? Vou dar um jeito. Falei com um dos coordenadores, ele, não, com o maior prazer, eu levo você de carro até a rodoviária de Jundiaí. Aí o outro, mas eu tenho que falar com o meu sogro, porque eu não trouxe dinheiro, não trouxe roupa. Falei com o gestor, não, pode usar o telefone aqui, liga. Ligou. Aí este colega, esse irmão em Cristo, que me conduziu, morava no Jardim Tulipas, em Jundiaí. O sogro dele foi até a beira da pista, quando nós passamos com o carro, ele pegou o dinheiro, pegou uma blusa para ir com o uniforme da empresa mesmo e fomos para a vigília. Uau! E nessa vigília eu vi muita adoração, palavra de Deus. O meu primeiro contato, não foi um contato, né? Então ali culto normal, foi um culto impacto normal, já. foi um impacto já. E nessa vigília, ali louvor, adoração, milagre acontecendo. E num determinado momento, até estávamos com ele esses dias, faltou a gente. Eu mostrei uma foto que era melhor não ter mostrado. O senhor vai se recordar. Quem estava pregando nessa vigília? Pastor Marco Feliciano. Uau! E Marco Feliciano, enquanto ele pregava, ele apontou: tem alguém aqui que chegou assim, assim, e a sua vida está assim, você precisa de um milagre. Você veio buscar um milagre? Tem algo da parte de Deus. Uau! Ali eu fui tocado. 5.000 pessoas no ginásio. 5.000 pessoas. Eu fui tocado pelo Espírito Santo. E quando eu retornei, já para a gente dar conta, quando eu retornei no ônibus, quando nós retornávamos para a cidade, para Louveira, eu ficava no ônibus, você viu o que aconteceu? E aquele milagre? E você viu o que aconteceu? Coisa linda, coisa maravilhosa. Os irmãos que me levaram ficaram surpreendidos. Você virou evangelista do grupo. Exato. E ali, naquele momento, já havia um grande mover na minha vida, porque aí eu procurei uma denominação, uma igreja, onde eu pudesse estar servindo em Louveira. Desse primeiro início, já com o discipulado, a mesma revista de discipulado, eu levava para dentro da empresa e no horário de intervalo de refeição, dentro do banheiro foi o meu púlpito. Meu primeiro púlpito foi dentro do banheiro da DHL em Louveira. Glória a Deus. E muitas pessoas ali olhavam, falavam, mas agora a igreja virou pastor. Aí era 1, 2, e começou as pessoas se aproximarem. Porque agora tinha uma referência. Agora tinha alguém que levava, e alguém que eles conheciam o histórico. O histórico de quem estava na bagunça, o histórico de quem era leviano não tinha preocupação com a família alheia, mas agora eles viam dentro de um banheiro abrindo uma Bíblia e falando do amor de Jesus. Que maravilha, pastor Diego. Quem te conhece não imagina essa história, não ouve nada, né? Não, a gente sempre acha que é pastor, cresceu na igreja direitinho, tudo certinho, e aí vai contando essa história toda aqui. Que coisa maravilhosa, rapaz, que bênção. Tá vendo? Você que está assistindo a gente aí, marque bem esses testemunhos. Pessoas improváveis são prováveis grandes instrumentos nas mãos do nosso Deus. Passou esse processo, começou lá na frente, já casou, vamos dar um pulo aí? Sim, vamos dar um pulo. Vamos pulo ao testemunho. Qual foi o testemunho mais importante, depois desse encontro com Jesus, que o Diego viveu? Qual foi a história que o Diego diz? Essa eu tenho que contar em todo lugar, porque essa marcou a minha vida definitivamente. Ótimo, perfeito. Não estava nem em mente esta pergunta, não foi nem combinado quem poderia estar presente conosco aqui. E hoje ele se faz presente, o testemunho. O milagre está aqui. O milagre está aqui. O milagre nos acompanha. Então, quando nós falamos do milagre, nós apontamos aqui onde está o milagre. Está ali, ó. Fake, dói, mas está ali. Está ali, está ali. Para quem não está entendendo na câmera, é que o milagre dele está sentado ali do outro lado. Meu filho está aqui, o Gabriel, nos acompanha, né, um menino muito amoroso, carinhoso, porém, trazendo essa informação. Ainda, né, nós, logo no início da nossa trajetória, caminhada cristã, já tivemos essa grande prova. Né? O meu filho nasceu ali na cidade de Louveira, com poucos meses, foi acometido de uma enfermidade, uma meningite, onde não foi tratada de uma forma adequada, foi conduzido de uma forma assim imediata para Jundiaí, o Hospital Santa Elisa em Jundiaí. Quando foi dada a entrada, o pessoal ficou ali já perplexo com a situação que ele chegou. Uau. Foi direto para uma UTI neonatal, ficou naquela UTI e a médica, chegando até nós para trazer o diagnóstico, falou:
nós vamos ter que entrar, nós temos duas chances. Do jeito que ele está, já agravou. Não tem saída. Nós temos que entrar com a cirurgia. E a cirurgia, ele pode escapar com vida, mas ter sequela, ou pode não escapar da cirurgia. Seria algo muito impactante para nós nesse primeiro contato. O primeiro filho, né? Primeiro filho. Fomos para o joelho. Nascemos no fogo, nascemos presenciando um milagre. Eu falei, Senhor, eu estou te servindo porque eu creio num Deus de milagre. Num Deus de maravilha, que transforma essa situação. E ele ficou internado ali naquele hospital, ficou já de imediato para fazer a bateria de exame e logo passar por um procedimento cirúrgico. Nós retornamos para a Louveira. No dia seguinte, o telefone toca. E a enfermeira fala, a médica precisa falar com vocês urgente. Meu Deus, a gente quando recebe a notícia dela, parece assim, é morte. Pronto. Aquele momento ali, né, a esposa ficou abalada. Naquele momento nós falamos, fique em paz, fica tranquilo, nós confiamos em Deus, vamos lá ver o que a médica tem para falar. Mas na nossa mente vai ter que ir para a cirurgia hoje, não tem escapatória. Não tem mais tempo, né? Quando nós retornamos, a enfermeira falou, aguarda que a médica quer falar com vocês. A médica, quando veio, entrou na sala, falou, olha pai, olha mãe, eu não sei o que aconteceu. O Gabriel estava muito mal quando chegou aqui, os laudos estão ali, nós fizemos a bateria de exame porque já era para encaminhar para a cirurgia, mas no dia seguinte, quando fomos ver o Gabriel, ele apresentava um outro quadro. Oh, glória a Deus. E nós, naquele momento, pedimos uma nova bateria de exame para saber o que estava acontecendo. E ele estava curado. Ele estava curado. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Toda a honra e toda a glória ao Senhor. Deus ainda ouve orações. Ouve oração. E o Gabriel, que com menos de 1 ano foi desenganado pela medicina, hoje está presente conosco aqui, com 20 anos, difícil até pegar gripe. O que você diz para essa pessoa que está te assistindo aqui, pastor, que talvez esteja passando por uma situação muito parecida com essa do Gabriel, de um filho, de um desenganamento, do que você sentiu realmente naquele momento, qual foi a dor que você sentiu, a cena que você lembra, você saindo, entrando no ônibus, indo para casa, voltando. Conta essa história um pouco mais de detalhes para essa pessoa que vai assistir esse, vamos dizer assim, esse corte. Sim. Que vai ver essa história contada em 1, 2, 3 minutos. Conta para ela como foi. Uma coisa é o homem colocar um ponto final. Outra coisa é Deus. Porque tudo na nossa vida, se nós olharmos só na nossa ótica humana, nós vamos imaginar que não tem mais jeito, que não tem mais saída, que não tem mais solução. Mas quando nós colocamos tudo na mão do Senhor Jesus, saiba que Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O milagre vai acontecer na tua casa. Talvez você está aí aflita, você está angustiada ou angustiado. Você não vê mais saída. Pensa que não há mais solução, mas eu digo para você, entrega tudo na mão do Senhor Jesus. Mas confia de coração. Confia mesmo, não duvide. Não dê ouvidos, porque às vezes nós pensamos que aquilo que todos estão falando é algo real. Mesmo quando o médico diz não. Mesmo quando o médico diz não. Algo real é você entrar na tua casa. Fecha a tua porta. Assim, quando Jesus estava na casa ali de Jairo, a sua filha, pelos que estavam ao redor, já estava decretada e dada como morta. Mas só que Jesus falou, entra, fecha a porta. É momento a qual é você e Jesus. E a tua situação apresenta para ele, porque ele é o dono do milagre. Assim como eu estou aqui hoje testemunhando deste milagre, pode ter certeza que nos próximos episódios você pode trazer o teu milagre aqui. Então creia, confie de todo o teu coração. Não desista, não desista. Mas confia no Senhor e o teu milagre vai chegar na tua casa, vai chegar na tua vida, eu creio, em nome de Jesus. Que história linda, pastor Diego. É impressionante, né? Um rapaz criado nessa situação, vivendo de família em família, os pais separados, um tio que vira um presidiário, que se converte, ganha a mãe para Jesus, a mãe ganha os irmãos, todos indo pastores. Você, na morte, no cultuar o velório da sua avó, volta para o trabalho, sente o desejo de
frutificar aquilo que sua avó disse, briga com os amigos para ir para uma vigília em São Paulo, na Portuguesa, aceita Jesus praticamente nessa vigília e agora se depara com o primeiro desafio da fé, que é um filho desenganado e no outro dia curado. Esse é um homem que tem que contar, tem que botar um texto em cima, o homem do milagre. Esse, dentre outros, a qual o Senhor Jesus realizou nas nossas vidas, né? Eu tenho muita gratidão por o que Deus fez, porque realmente, pelas nossas forças, né, como eu disse no início, nós éramos uma estatística. Se fosse olhar pela ótica humana, eu não teria muita oportunidade, né, nesta vida e também de testemunhar. Mas quando Jesus entra, a situação muda. Sim. A história muda. Agora um novo cenário, agora uma nova oportunidade, agora uma nova vida. E é o que Jesus tem feito, não só na minha, mas na vida de todo aquele a quem a ele entrega. Glória a Deus. Eu preciso dar um intervalo rápido para você, para falar contigo um pouquinho sobre as pessoas que estão proporcionando a gente ouvir histórias como essa, testemunhos como esse. Eu estou aqui sentado em uma das cadeiras, a Multiflex Cadeiras, lá do nosso amigo Nidson. Você pode entrar em contato, aqui embaixo já vai aparecer agora uma faixazinha aqui que o pessoal da UP vai colocar com os dados da produção desse programa, que eles colocam para você, o QR Code para você acessar aí o site, né, o endereço da Multiflex Cadeiras. Você pode estar entrando em contato, você que é pastor, você que é líder, é uma das maiores empresas de cadeiras para igrejas do Brasil. Vai ser muito importante ter você. Inclusive, quem me apresentou foi um grande amigo de Louveira. E eu tenho outro patrocinador, que é a Amei Cosméticos, essa que você está vendo no centro da tela sempre aqui, com todos esses produtos de reparador de cabelo, de cuidados médicos. São 4 pessoas que estão nos ajudando nessa programação. A outra é a Cronos Seguros. A Cronos Seguros, com 35 anos de mercado, tem todas as opções para você que é MEI ter um plano de saúde muito bem considerado. Não é um plano, né? É um plano de vida para você, para cuidar da sua casa, da sua família. Eu sei que você está contente com o SUS, eu sei que o SUS é o melhor do mundo, eu sei que nós temos o maior sistema de saúde do mundo e você deve estar muito feliz, mas se você tiver um pouquinho de condição, porque hoje os preços são muito mais acessíveis para quem tem CNPJ, você pode entrar em contato também com a Cronos Seguros. Todos esses que eu estou falando, você pode acessar aqui embaixo, está passando para você. E para encerrar, a produção desse programa, a produção do Nutiuscast, o nosso parceiro, que é o OAMP, que é uma agência de marketing digital. Você que tem igreja, que quer uma produção de qualidade, quer criar o seu podcast, quer fazer o seu landing page, quer ter o seu site, quer dar uma remodelada nas suas redes sociais, você pode clicar aqui também, tem o link da página deles e também o telefone de contato para você entrar em contato com a OUP. Você está no nosso programa Nutiuscast. Meu querido Diego, voltamos aqui do nosso comercial, que você sabe, tem que fazer um merchanzinho, né? Sim. Para o pessoal acessar os nossos patrocinadores que ficam passando aqui embaixo, porque não é fácil manter a estrutura, né? Fazer tudo isso que precisa ser feito. E falando de estrutura, já que passamos por esses testemunhos maravilhosos, vamos falar um pouquinho do Diego na atualidade. Vamos falar um pouquinho do Diego hoje. Esse cara bonito hoje, já não é mais aquele menino largado, aquele menino magrelo, andando pela casa de um parente de outro, já tá bonitão, todo de terno, tá mais bonito que hoje, meu Deus do céu, cabelo arrumadinho. Se eu tivesse cabelo desse, eu já passou no Jaça, lá do Silvio Santos, para arrumar o cabelo. Hoje o Diego é dono da Diamond Web, que é uma rádio que está aí crescendo, principalmente na região de Louveira, Campinas, Jundiaí, aquela região. E tem o ministério, é pastor das Assembleias de Deus também, auxiliar aí de uma igreja lá em Louveira. Eu queria que você começasse falando um pouquinho para as pessoas. Vamos ver o que você quer falar primeiro. Como você chegou a ser pastor, ou como começou a Diamond Web, como foi o testemunho, porque a história da profecia daquela mulher, quando você ficou sem dinheiro lá no Rio de Janeiro, você quer saber, né? Tá curioso. Ele vai contar para você. Maravilha. Vamos lá. Já nascendo, então, na atualidade, trazendo a atualidade, coisas boas que têm acontecido na nossa vida. Esse ponto, antes da Diamond Web dar início, eu tive uma trajetória onde eu fiquei 6 meses no Rio de Janeiro. E 6 meses 6 meses no Rio de Janeiro, junto com o pastor Adão, meu tio, a qual tinha o ministério, fomos para lá através do convite, e com esse convite ficamos esse período ministrando juntamente com ele, na residência dele, e ministrando no Rio de Janeiro em diversas localidades. E em uma das oportunidades que me chama muita atenção, algo que Deus operou naquele lugar, foi quando eu estava ministrando numa oportunidade numa igreja. Quando finalizou-se o culto,
acabou ali tendo a despedida, os pastores se retiraram, os membros foram, mas eu estava sem uma condição para estar retornando. Você não tinha dinheiro da condução Não para voltar tinha, para casa. Não tinha. A gente fazia a obra, onde solicitava, a gente rompia, a distância, o que tinha dentro da nossa condição, a gente ia, não tinha valores estipulados, nada. Fomos lá, levamos, e foi um culto muito abençoado. E no final, quando se dispersou a igreja, uma senhora retornou. E essa senhora retornou, uma irmã da igreja, falou: meu filho, o pessoal foi embora, você está aí, né, na frente da igreja, olhando para um lado, olhando para o outro, mas eu tenho uma mensagem de Deus para você. Uau. Deus me trouxe aqui para dizer algo para você. E ela olhou bem nos meus olhos e disse assim: olha, Deus está mandando eu te dizer que a tua voz vai ser ouvida em muitos lugares. Glória a Deus. Que você nem imagina. E naquele momento ali algo, né, transbordou dentro da gente, a presença de Deus. E só que eu pensando, agora eu tenho que me deslocar, aguardar. Sei que a minha voz vai ser ouvida, mas eu preciso chegar em casa. Eu preciso chegar em casa. Antes dela se despedir, ela veio até mim, com licença, abriu o paletó e colocou um valor, né, uma oferta, aonde me deu condição e uma resposta de Deus. Deus, ele mostra para nós: eu te dou o sonho, eu te direciono no caminho, eu tenho propósito estabelecido para a sua vida. Não pense que eu te deixarei só, ainda que você imagine, porque a situação em volta falava: eu estou sozinho, acabou o culto, todos se foram, agora eu estou só. Mas Deus mostrando e provando o seu amor conosco mais uma vez, trazendo uma mensagem: eu vou fazer algo na tua vida extraordinário. E ó, eu não estou te deixando desamparado. Ainda colocou o recurso para que desse condição de eu retornar. Glória a Deus. Né? Passei esse período no Rio de Janeiro, foi um período extraordinário também, a qual o Senhor tem dado essa condição para mim, porém, retornando para Louveira, aí onde o meu tio Pastor Adão, na época, ele já radialista, tinha a Rádio Princesa FM lá no Rio, falou: por que você também não monta uma rádio aí? Monta uma rádio lá em Louveira, começa um trabalho, né? Você já tem essa voz feia, danada. Já consegue, né, expressar a tua voz, então faça isso. E ele me deu todo o suporte. Veja, Rádio Diamond Web nasceu ali no Rio de Janeiro, Pastor Adão dando suporte para que nós viéssemos iniciar em Louveira esse trabalho. Então, retornando para Louveira, ali sem recurso, era um notebook, um headset, um foninho, conseguimos fazer uma transmissão que foi uma alegria extraordinária. E com aquilo começamos a divulgar em muitos lugares, conhecidos, pastores, né, os membros compartilhavam e a gente estava tendo vários acessos de diversas localidades. A Rádio Diamond Web, então, nasceu em 2016. Até a Diamond Web estava como Diamond, diamante, que foi o próprio Deus que mostrou algo, né, assim, daquilo que era tirado sem valor, do pó, aquela pedra informe, aquilo que ninguém dava valor. Agora, na mão de Deus, ele vai lapidar, ele vai trabalhar e transformar numa pedra preciosa. Glória a Deus. Num diamante. Glória a Deus. E aí, então, o nome Diamond Web surge disso. Porque não foi a rádio Jeová Nissi, não foi a rádio Maranata, não foi qualquer outro tipo de nome dentro do segmento. Falei, porque foi o Senhor que deu Aleluia. o diamante para que nós estabelecêssemos. Aleluia. Aleluia. Então, ali é Diamond e o slogan Lapidando Vidas. Então, já traz uma história. Já começa no propósito a identificar aquilo. Né? Identificar. E você estava no Rio, processo de lapidação. Também. Exatamente. O processo de lapidação foi onde Deus me tirou de uma situação adversa e contrária que eu vivi. Antes de chegar até o Rio, eu também quero mandar um alô para Pacaembu, para o pastor Adilson. Outro tio. Outro tio, faz parte do combo, tá? Quando Deus faz por completo. Pastor Adilson, pastor presidente da Assembleia de Deus Família Cristã em Pacaembu. Pastor Adilson, um abraço, prazer conhecê-lo. Este homem foi usado por Deus porque eu vivi um momento onde, né, eu estava passando uma situação muito triste, desiludido. Algo aconteceu muito forte na minha vida. E naquele momento ali, ele me ligou e falou: vem para cá agora, uma distância de 700 km aproximadamente de onde eu estava até ele. Estou te mandando a passagem, vem para cá. Ele me acolheu e no período aproximadamente de 1 ano, eu caminhei com ele, ele cuidou como se fosse um filho. Tratou como se fosse um filho. Você não vai sair de perto de mim. Vamos para o culto, vamos para o monte, vamos orar, vamos visitar. E ali vivemos momentos extraordinários onde o Senhor Jesus trouxe esse ânimo, esse vigor.
E retornando foi quando eu fui para o Rio de Janeiro com o pastor Adão, O irmão do o Adilson, irmão do Adilson. seu segundo pai, né? Porque tem vários pais aí no Exatamente, vários processo. pais que nos acolheu, nos direcionou, nos fortaleceu, nos dando direção, e juntamente uma situação a qual eu vivia com o pastor Adão, isso é hilário também, eu sempre gosto de lembrar, né, porque fica os momentos bons. E nós tínhamos ali a oportunidade de um estar indo para um lugar para ministrar ou indo para o outro, mas quando nós chegávamos, se encontrávamos ali, e dentro daquele ambiente, né, dava risada, ele falava, é novinho, né, porque ele tinha, ele era mais velho que o meu pai, meu tio, né, mais velho que o meu pai, falava, é novinho, você tá andando com a calça para baixo, cós baixo, e ele, numa situação hilária, a gente ali ficava naquele, trocando, piadinhas, né? isso, piadinha entre nós, mas deu o horário, joelho no chão, boca no pó. Aleluia. Momento de orar, momento do programa, era meia-noite, oração, gente de tudo quanto é lugar entrava em contato com ele, né, através da programação, e no dia seguinte, visitando, ministrando, não parava. Ali o período que ficou ali era um período Glória a intensivo Deus. de Bíblia, oração e contato com o necessitado, com o povo que precisava ouvir. Muitas vidas foram, né, ali Alcançadas. impactadas, alcançadas. E, na verdade, é engraçado que no seu tio Adilson, pelo que você conta, você foi treinado como ser pastor. Exato. Na sua crise, Deus Na minha apertou o crise. azeite para a terceira prensa e saiu um pastor, porque aí você aprende a visitar, fazer o trabalho além do púlpito. Eu Isso. costumo dizer sempre que pastor no púlpito é fácil. O difícil é lá embaixo, é na plataforma, no meio do povo. E aí depois você vai para o seu tio Adão no Rio, que ativa você agora Ativa. para deixar de ser só um pastor para se tornar um evangelista. Evangelista. Para trabalhar no ministério de levar a palavra através da rádio, empolgar você com isso, tocar Sim. o seu coração Sim. e depois sendo patrocinador da criação da rádio lá em Louveira. Da Rádio Louveira. Da Rádio Louveira. Então, a rádio, ela foi criada praticamente já com esses ingredientes. Oração, mensagem, adoração. Então, nós iniciamos esse trabalho da Rádio Louveira em 2016. Houve o período que eu acabei perdendo o domínio da rádio, que a gente conseguia fazer a transmissão, a gente, naquela época, não tinha o entendimento de como funcionava. O trâmite estava Para o transmitindo. pessoal que está assistindo domínio é o www. O www. É domínio de Outra controle. pessoa, outro lugar acabou utilizando o mesmo domínio, que era o www Diamond Online. Era Diamond Online. Uau. Agora, quando nós regressamos para conseguir resgatar novamente, através de uma mensagem de Deus, aonde também, vamos dar um salto agora, aonde o próprio Deus fala através da boca também de uma pessoa, falando, eu coloquei algo na tua mão. Porque quando eu perdi o domínio, ela ficou um período desativada. Ficou um período desativada, aquilo acabou me entristecendo um pouco, sem equipamento, não tinha muito suporte. Porém, Deus usou uma pessoa e falou, eu coloquei algo na tua mão. E isso que eu coloquei na tua mão não é para ficar parado. Tem que estar ativo. Foi aonde eu busquei equipamento, busquei novamente ativar o novo domínio, e aí ela retorna como Diamond Web. Agora, em 3 anos, estamos aí transmitindo 24 horas, mensagem de fé, de esperança. Muitas pessoas entram em contato conosco pedindo oração de diversas localidades, pessoas que eu não conheço, mas Deus está cumprindo, está soprando. A voz está chegando em lugares, já tivemos acesso, contato da Espanha, de Portugal, Estados Unidos, América Latina, alguns lugares do Brasil. Pessoas estão acessando e estão ali acompanhando essa programação. Fala o feita. endereço aqui para o pessoal colocar na tela para o pessoal. Que você possa acessar a nossa programação da Rádio Diamond Web, www.diamondwebradio.com.br. Siga a nossa página lá no Instagram e também baixe o aplicativo. Onde você estiver, na palma da tua mão, você pode acessar a nossa programação 24 horas. Diamond Web, lapidando vidas. É isso aí. E esse processo está crescendo paralelo com o teu ministério pastoral, porque você está pastoreando uma igreja que o seu titular tem 89 anos. Isso, é um resgate. Conta isso, porque isso é uma coisa... Você sabe que eu nasci no Evangelho de uma forma muito extraordinária, foi um grande milagre. E eu sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas, mesmo quando eu era cristão. Então, quando eu vejo um pastor ainda em atividade,
Tem que contar o testemunho desse cara, porque isso é Tem, sensacional. tem. Sensacional. Hoje nós estamos congregando ali na rua Sabinos, número 188, bairro do Monterrey, em Louveira. Assembleia de Deus Ministério de Bragança Paulista. Um abraço para o pastor Zequinha. Pastor Zequinha, grande homem de Deus, referência na região de Jundiaí. Todo mundo conhece esse homem. Tem uma chácara, a Chácara da Alegria. Precisou de oração, de um aconselhamento, de uma palavra. O pessoal tem procurado este homem. E ali muitos milagres têm acontecido. Glória a Deus. Vidas têm se rendido aos pés da cruz, a Cristo. Né? Muitas pessoas têm sido restauradas. E ele foi um homem que apertou na minha mão e falou, vamos caminhar juntos. E ali estamos juntos, apoiando ele com toda essa experiência, bagagem, mais de 50 anos no Evangelho, pregando a palavra. E ali damos suporte, ali dando ensinamento através da escola bíblica dominical, culto de ensino, pregando, fazendo visita, e ali o povo tem se achegado e encontrado acolhimento, encontrado uma palavra de fé, de esperança, e Deus tem transformado muitas vidas. Se formos trazer aqueles que estão ali, nós temos vários irmãos com testemunhos fortes, Glória que a também Deus. foram tirados da boca do leão. Pessoas ali, um testemunho rápido, um irmão que está conosco passou por 5 infartos seguidos. Meu Deus do céu. E foi levado para Jundiaí e ele não sabia o que estava acontecendo. Quando os médicos foram fazer os exames, falou, rapaz, você teve esse infarto nesse dia, na noite, e na sequência, foram uma sequência de infartos. E esse homem está lá hoje, Mão Adão, um abraço, Mão Adão, está lá congregando conosco, ou seja, estamos reunidos... Os Adão te perseguindo. Adão. O pastor Adão, meu tio, ali o irmão Adão junto conosco, pastor Zequinha, pastor Josué, o filho do pastor Zequinha, junto conosco também. Né? Então, é Deus purinho operando na vida destes homens, famílias sendo alcançadas, né? Restabelecido novamente, né? A oportunidade de se colocar de pé. Porque há muitos que, às vezes, ele costuma dizer assim, você pode ter errado ou tropeçado, caído no caminho. Mas só que Jesus, de forma alguma, vai te deixar para trás. Ele estende a mão e vai te ajudar a firmar os teus pés e você vai voltar para o caminho e vai continuar trilhando, servindo ao Senhor com alegria. É um homem que tem um carinho, um amor sensacional. Por onde ele passou? Diversas igrejas, congregações a qual ele dirigiu em Jundiaí. Pessoas até hoje vão lá, de outras cidades vão lá, busca ali uma palavra, estar junto, porque é uma energia diferente. Você entra num ambiente de paz e as pessoas amam. Quero conhecê-lo. Vai ser uma alegria. Vamos marcar para estar junto conosco e pode ter certeza que quando ter esse conhecimento vai falar assim, não, o pastor Zequinha vai trazer história, que ele tem histórias também, né? Muita história linda, bonita e de livramento. Me conta uma coisa, pastor. Desses milagres todos que você viveu, dessas histórias todas lindas que você está contando, qual foi a experiência como pastor que mais impactou o seu ministério? Que mais impactou o meu ministério? Olha... Aquele momento que você disse, não, eu sei que eu sou pastor mesmo porque Deus fez. Hoje, como eu tenho esse acesso através do programa, esse acesso onde a gente tem... as pessoas acabaram nos conhecendo nesse período agora de 3 anos com um acolhimento, a qual, cito agora, Pastor Américo, um grande abraço também, homem de Deus, Pastor Américo. Eu não vou mandar abraço para o Américo não, que eu estou de mal dele. A Igreja do Evangelho Quadrangular do Burque, lá em Louveira, com a oportunidade nos aproximou para junto do Conselho de Pastores. Nós acabamos aí, já estamos indo para o 3º ano, sendo o apresentador da Marcha para Jesus e trabalhando junto com eles na organização. Isso gerou o quê? Tirando o Diego de uma congregação, ali onde estávamos juntos com o pastor Zequinha, conduzindo um rebanho, pequeno dando rebanho, visibilidade. Agora dando uma visibilidade ao público, onde a cidade e a cidade circunvizinha olha e fala, eu sei quem é você. Ontem ainda estava com a minha esposa, ela falou, vamos ali, eu preciso ir fazer uma despesa no mercado. Quando estávamos lá, uma pessoa falou, olha, pastor, o senhor é referência, o senhor não tem noção de quando as pessoas olham para você e você é referência. Isso me chamou muita atenção. Mesmo eu retornando para casa, eu falei com a minha esposa, você viu o que ele falou? Você prestou atenção? E ela falou, mas ele te conhece da onde? Eu falei, então, a gente nem tem tanta intimidade com aquele irmão que se deparou comigo. Mas foi algo que ele, assim, de uma forma espontânea, falou. Eu não trago para mim como eu sou
eu faço, eu posso. Não, toda a honra e toda a glória seja dada a ele. Esse resgate do seu ministério local para o ministério público, como aquela profecia daquela irmã, Exato. é a grande referência, A então, do seu A chamado. grande referência. Hoje... Mas teve um momento, assim, eu quero, porque qual que é a minha intenção no Nutiuscast? Só para... Sim, eu quero que as pessoas que venham aqui, além do resultado do que elas fazem, elas contem como isso aconteceu. Porque, por exemplo, eu tive um momento que eu quis desistir do ministério. Em 1991, 92, eu tive uma crise muito grande, com 92, na verdade, para 93, com onde eu estava pastoreando, e eu falei, vou acabar com a minha vida, não quero mais pastorear, Deus me ama, Eu tive uma experiência com Deus que mudou a minha história. Tem algum momento no seu ministério pastoral que aconteceu algo tão extraordinário como testemunho, que pode servir para exemplo de outras pessoas, que você possa contar para dizer, esse momento eu estava assim, 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 e de repente Deus apareceu para mim, uma visão, uma revelação, um sonho, alguma coisa aconteceu e Deus mudou a minha história? Porque todo mundo que eu conheço, eu estou pastoreando há pouco tempo, eu comecei em 89, então eu comecei ontem a dirigir igreja, ainda estou aprendendo essa história de como ser pastor. Mas todos têm um momento que é o crucial. ótimo. Você contou o testemunho da sua conversão através de Adão, a sua conversão de fé, né, através do testemunho do seu filho. Agora, o seu testemunho como pastor. O que fez o seu ministério ser, de fato, o ministério. Não só o Diamond Web, como é hoje. Sim. Né, porque eu conheci você já no Diamond Web, fizemos o vídeo falhou, porque você não apertou o play. Eu não sei o que acontece Desligaram com você. O microfone. Pelo amor de Deus, eu Desligaram não sei te contar. Fiz um vídeo, gastei 5 horas fazendo o vídeo. Desligaram o microfone. Vamos lá. Um momento crucial, e o meu filho está aqui, ele consegue lembrar desta época. Também cheguei a um ponto, devido à situação, de pensar abandonar tudo. E nesse momento, eu estava praticamente dentro de uma casa, isolado num quarto, e parece que nada mais fazia sentido. Com depressão. Com depressão, exatamente. Pastor fica deprimido também. Deprimido também. Eu estava num momento que, assim, não tinha sentido. As coisas parecem que, por mais que a gente tente fazer algo, mas tudo parece que estava travado. Parece que travou. O silêncio. Nada acontecia. E naquele momento, eu abrindo uma porta do guarda-roupa, eu estava doando algumas coisas que eu tinha. Estava doando, desfazendo. E aí eu peguei, naquele momento abri uma caixa. A caixa tinha alguns livros, revistas antigas, de ensinamentos, né? Tinha muita coisa naquela caixa. Quando eu peguei aquela caixa, eu abri uma das Bíblias que estava dentro de uma caixa. A hora que eu abri, caiu uma carta. Nós estamos na era da tecnologia, WhatsApp, né? Carta é uma coisa... pré-histórica. Exato. E abriu, e quando caiu aquela carta, eu peguei aquela carta, me recordo como se fosse hoje, e quando eu comecei a ler aquela carta, foi uma carta enviada por um grande amigo, um irmão. Nós temos uma amizade desde quando nós éramos criança lá em Pacaembu, e nós, por mais que passe o tempo e a distância, o contato é constante, mesmo estando distante. Aquele irmão, aquele amigo chegado que você pode reclinar a cabeça no peito e contar seu problema, contar o momento que você está vivendo. Amigo. Porque tem muitas situações que, às vezes, a gente tem que analisar para quem a gente leva e o que a gente fala, porque pode se tornar contra nós. Mas ali tinha um amigo. E esse amigo havia escrito essa carta nesse período há anos atrás. E quando eu peguei aquela carta, parece que Deus estava falando comigo naquele momento. Naquele dia, as lágrimas desciam, ainda caía sobre a carta, e naquele dia eu dobrei o meu joelho e falei, Senhor, eis-me aqui, jamais eu vou desistir daquilo que o Senhor colocou. Consegue falar alguma coisa que tinha na carta? Olha, ali na carta, como ele escreveu há muitos anos atrás, é situação até quando ele teve a perca do pai dele. Então ele tinha um momento no qual ele vivia também que ele pensou que não tinha uma solução, alguma esperança. Mas ele é uma pessoa que, mesmo na adversidade, sempre tem uma boa palavra. E até condolência à família dele, ele perdeu o sogro essa semana que passou. Meu Deus. Eu falo aqui do pastor Rodrigo Sossais, lá de Pacaembu, né? Os sentimentos à irmã Simone, a menina de Deus, família de Deus, ao Juan, Antonella, os filhos dele. E
o nosso irmão Miguel, o pai da Simone, partiu essa semana. Enfim, ele é aquela pessoa que traz aquela mensagem no momento da adversidade. Eu vi aquela carta e essa mensagem por escrito veio para mim. Mas era de anos atrás. Como Deus falando naquele momento. Eu tenho algo contigo. E eu vou realizar o que eu tenho contigo. Glória a Deus. Então, o cenário, ele não pode definir aquilo que Deus já estabeleceu. Bom, fala para quem está assistindo isso aqui. É importante, isso aqui dá um corte maravilhoso. Como é que é? O cenário não pode definir aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Talvez o momento você pode estar vivendo de adversidade, um momento de complicação. Mas tudo isso vai passar, porque o que Deus tem preparado para mim e para a tua vida é muito maior. Aguenta firme este processo. Porque o processo é onde te aproxima de Deus. Às vezes nós não entendemos porque Deus ainda não me tirou desse processo. É porque Ele ainda está nos preparando para o próximo nível. Aleluia. E o próximo nível é quem aprova, quem é aprovado no processo. Então aguenta mais um pouquinho. Se você está pensando em desistir, está pensando em abandonar, pensando em entregar, aguenta mais um pouquinho. Talvez você tenha falado, ninguém tem entendido o que eu estou passando. Ninguém sabe o que eu estou passando, ou ninguém vai compreender. Mas Deus sabe todas as coisas. E nada Ele vai permitir se não tiver nas mãos dEle. Tudo está na mão de Deus. Amém. E Deus Ele vai trazer a situação se tornar favorável para você. Do nada, Deus vai trazer a existência e você vai se surpreender com tudo que Deus tem preparado. De uma depressão, de um momento de dor, de um momento de desistir de ministério, de tudo, uma carta antiga e uma mensagem atual. Uma mensagem atual. Como a Bíblia. A Bíblia. O texto escrito 1000 e tantos anos, vários homens, e parece que você abre, todo dia ela é real. Real. A Bíblia diz, tem um texto na Bíblia muito conhecido, diz, né? Quero trazer memória aquilo que traz esperança. E ter amigos que recordam, né? Eu tenho um grande amigo no Oveira, que é o Neilson, pastor Neilson Oliveira, reverendo Neilson. É um grande amigo, é um dos meus amigos da mão direita, a gente não se fala toda hora, mas é uma pessoa que já teve presente em minha vida em momentos muito difíceis. Eu acho que eu na vida dele também. E a gente senta, às vezes, para almoçar, para conversar. Ele é brincalhão como eu, então a gente começa a contar um monte de histórias. Ele é aventureiro, negócio de moto. E a gente começa a contar, vamos fazer uma trilha comigo. Eu falei, não, rapaz, eu vou comer uma feijoada, negócio de trilha. Pronto. Mas a gente sempre está junto e ter amigos assim faz toda a diferença na vida do ser humano. Ter amigos assim tornam mensagens antigas em atuais e mensagens novas e futuras. Eu tenho um pensamento, né, que eu já apliquei e falei isso com outras pessoas, porque da vida que eu levei até chegar ao Evangelho, para as lutas que eu passei, né, as cicatrizes que eu trago, eu sempre digo, quando você vê alguém descendo, não atire uma pedra e nem aponte o dedo, estenda uma mão. Porque na roda gigante da nossa vida, o amanhã você pode estar descendo. E o que você gostaria de receber? Uma pedrada, um dedo apontado ou uma mão estendida? E isso tem transformado porque muitas pessoas já não conseguem conviver em algumas comunidades e nós estendemos a mão e abraçamos essa pessoa falando, quem vai dar a última palavra é Deus. Diante do tribunal que nós vamos saber, né, ali o que você vai receber como recompensa ou não. Não pode ser tratado aqui e de uma forma sumária a pessoa ser decapitada ou tirada fora de uma comunhão. Então, é algo que só quem passou sabe. Sim. Só quem passou sabe a dor da rejeição. Só quem passou sabe a dor do abandono. Só quem passou sabe a dor da solidão. Então, para isso, hoje a gente pega todo esse ingrediente como força, né, trazendo como força aquilo que Deus tem preenchido. E o que Deus vai preenchendo na nossa vida, eu tenho que compartilhar. Pedro, quando ele chega ali no templo, na porta do templo chamado Formosa, aquele homem estava ali. Ele fala, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. O que nós estamos oferecendo para aquele que precisa de uma mão, aquele que precisa ser colocado de pé, aquele que está sem esperança, porque ali ele só aguardava uma esmola. Quem sabe um prato de comida, quem sabe apenas algo que viesse suprir a necessidade
momentânea, mas estamos aqui com a oportunidade de oferecer aquilo que pode transformar. Estamos falando de transformação. Aquele que na outra hora olhava e falava, esse não tem mais jeito, está caído. Esse não tem mais jeito, está paralítico. Esse não tem mais jeito, é mendigo. Esse não tem mais jeito, é a escória. Mas Jesus pode transformar. E nós temos que ser o quê? Esse canal de bênção. Nós temos que ser o quê? Essa corrente transformadora para levantar aqueles que estão caídos, oprimidos e terem uma oportunidade em Cristo Jesus. Que maravilha, pastor Diego, nosso querido entrevistado de hoje da Diamond Web, que na verdade não foi entrevista, foi um bate-papo, onde você ouviu um testemunho de um homem que enfrentou todas as adversidades necessárias para se tornar um bandido marginal. Ele estava corroborando com o sistema, de repente o seu tio é preso, ele tem um encontro com Deus, e nesse encontro com Deus ele é transformado, transforma sua avó, transforma os seus irmãos, hoje todos são pastores, todos estão servindo ao Senhor, e ele está aqui com o filho dele, que é um milagre, que aumentou a sua fé, e contou agora para você o testemunho que ele enfrentou como pastor de uma depressão e uma carta de um amigo salva. Talvez você que está conosco nessa praça não tenha entendido muito bem tudo isso que aconteceu aqui hoje, mas é uma avalanche de milagre, uma avalanche de poder, uma avalanche de ânimo para transformar e restaurar a sua vida. Não perca esse episódio por inteiro. Você que está assistindo agora, transmita esse episódio para alguém, manda para outras pessoas. Mas nós estamos chegando ao final, estamos acabando mais um episódio do nosso Núntios Casts. E como acontece sempre, não sou eu que encerro o episódio. Quem encerra é o nosso entrevistado com uma mensagem específica para você. Então, você que saiu da sua rua, veio até a Avenida Êxito e chegou conosco aqui na pracinha Núntios Cast, não vai embora, fica aí. Eu estou me despedindo desse episódio. Um beijo no seu coração, que o Eterno te abençoe, que o grande amor de Deus manifesta em Cristo seja superabundado, seja grande, seja poderoso através do Espírito Santo na sua vida. Depois nós vamos trazer esse entrevistado de novo aqui, mas ele é quem encerra. Aqui quem encerra é o entrevistado. Então prepara o seu coração, chega perto aí, o ouvido do áudio, olha bem na tela, porque Deus tem uma mensagem para você, e até o próximo Núntios Casts com você. Estou aqui, com grande alegria, me sentindo muito honrado. Gratidão a Deus, ao apóstolo Mário Alberto Núntios, homem de Deus, com esse projeto maravilhoso, e eu tenho certeza que vai alcançar muitas vidas serão tocadas e impactadas. E eu trago para você uma experiência vivida, eu trago para você uma experiência real, e eu digo para você, tem saída, tem solução. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se apegue com ele. Ainda que tudo pareça que não há saída, que não tem mais solução, se apegue com ele. Firma os teus pés. E a promessa a qual ele te fez, ele vai tornar real na tua vida. Eu tenho certeza disso. Eu quero aqui externar o meu grande abraço, gratidão mesmo. Quero também aproveitar a oportunidade, um convite para você que é de Louveira e região. Próximo dia 22 tem a Marcha para Jesus em Louveira e nós estaremos lá junto, marchando, adorando, glorificando a Deus. Um grande abraço a todos. Rádio Diamond Web, a rádio do povo de Deus, a rádio que você pode acessar, ouvir em todos os momentos, vai ter uma mensagem de fé e de esperança. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.